Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando. Pessoal, vamos voltar aqui para nossa sequência de vídeos, tá bom? Que a gente está desenvolvendo uma aplicação com framework Java Spring Boot, tá bom? Então, naquela primeira parte, né, essas duas primeiras partes, eu desenvolvi ali, né, eu fiz a conexão com o banco de dados, né, fiz tudo certinho e desenvolvi o model, né. Então eu vou colocar aquela imagem, então eu desenvolvi isso daqui, tá bom? E tinha feito isso daqui também, né, o banco, porque foi criado o banco, as implementações do JPA. Agora a gente vai fazer esses 2 carinhas aqui, ó, o controller e o repository, certo? Bom, então vamos lá. O meu projeto, vou abrir aqui, ele já está aberto, né. E aí a gente vai fazer o quê? Da mesma forma que eu fiz com o model, eu vou fazer com o controller, tá? O que que eu vou fazer? Deixa eu minimizar aqui. Eu vou lá no pacote raiz e vou criar um novo pacote, certo? Um novo pacote. Esse pacote eu vou chamar ele de, vou colocar aqui ponto .controllers, tá? Que vai ficar, é onde vai ficar os meus controllers, tá bom? Vou colocar ele aqui. E aqui vou clicar com o botão direito em cima dele e vou criar uma classe. Essa classe vai ser chamada de vaga controller, tá? Pessoal, por que vaga controller, né? Normalmente, quando a gente faz um controller, a intenção é o que? É a gente meio que isolar, né? Isolar uma sequência de ações, um conjunto de ações, né? Que são pertinentes ao que a gente vai fazer ali. Então, no vaga controller, o que que vai ter no vaga controller? Todo tipo de operação relacionado, né, que você vai utilizar em vaga, né. Então, como métodos de deletar vaga, de inserir vaga, fazer o update da vaga, enfim, tudo vai ser colocado ali, tá. Então, por exemplo, se eu tivesse um módulo chamado funcionário, então todas essas operações de inserir funcionário, deletar funcionário, tudo eu ia colocar numa classe chamada funcionário controller, tá. Então é legal a gente manter esse padrão, quando a gente trabalhar com MVC, a gente trabalha dessa forma, tá. Eu acho mais interessante, fica mais o software, né, o seu código, ele fica mais explicativo ali, né. Então se uma pessoa pegar o seu código, ela vai saber o que que cada coisa faz, tá. A gente não pode criar uma classe qualquer e fazer uma bagunçada lá toda, né, e colocar um método aqui, outro ali, então é legal que a gente trabalhe dessa forma, tá bom? E dentro de um pacote, né, bonitinho controllers, tá. Criando a vaga controller sem o public que não precisa, tá bom? Bom, aí a gente começa a fazer as importações, certo? Que eu gosto de fazer dessa forma, pois eu não fico perdido, né? Validation.valid, certo? Tem import org.spring framework ponto beans ponto factory 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 ponto de novo errado, né? Beans ponto de novo, filho. Ponto factory. E aí esse ponto factory ele tem annotation no annotation. São dois N's aqui, annotation ponto o autowired, certo? Esse próximo, import org.spring framework, né, ponto stereotype controller, né? Que vai ser, a gente vai trabalhar com controller, né? Legal você puxar a biblioteca do controller, nada mais justo. E depois dessa controle tem esse Spring Framework. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter algumas que chamam import Spring Framework. Então eu vou copiar e na próxima vez já fica mais certinho, tá? Mesmo assim, no final eu tenho que colocar valid, certo? Validação
Nossa, aqui é byte result. Bingo, não, byte result. Certo? A próxima, que legal, ó. Validation, ponto byte result. Essa vem web, ponto bind, ponto annotation, ponto by annotation e pet variable. Eu não sei falar inglês, pessoal. Aliás, eu sei falar, mas pouca coisa e meu inglês é horrível, tá? Então fica arg.springfun.byte annotation pet variável. Aí tem esse mais um web ponto, acho que é a mesma coisa, byte ponto annotation. Só que esse daqui é request mapping, certo? Próximo é a mesma coisa, quase. Deixa eu copiar e colar. Só que em vez de request mapping é request method. Esse daqui. O próximo é web. Esse vem com servlet. Se você fez as aulas de JSP, vai lembrar o que é isso aqui. Só que modern view, tá? E toda vez que a gente trabalha no controller, a gente instancia um objeto que vai lá para a nossa view, né? Então, por isso que a gente usa essa biblioteca, certo? Bom, org.springwork, web, servlet de novo. Servlet, MVC, olha ele aí. Support, redirect attributes, certo? Tá. E aí, pessoal, essas aqui foram as importações, né? Só que tem mais duas importações que a gente tem que fazer, certo? Que vai ser o quê? Vai ser, a gente vai ter que importar candidato, né? Cadê? Import com ponto app rh, aqui em models é candidato, e aqui é a mesma coisa, certo? Porque a gente vai trabalhar com aquilo, né? A gente nada mais justo do que a gente colocar assim, tá? Então a gente importou essas duas coisas aqui, né? E é isso aí, tá bom? Então a gente começa aqui a fazer o nosso controller, né? Com o nosso controller, a gente precisa, né? Igual, lembra quando eu fiz com o model, que a gente coloca ali o entity, né? Em cima do vaga ou em cima do candidato? No vaga controller, a gente precisa mostrar que ele é um controller, né? Como que a gente faz isso? A gente faz isso aqui, ó. Controller. Então ele está anotado, né? Ó, foi para isso que serviu essa biblioteca, né? Onde está sinalizado aqui. Então ele já sabe que é uma classe, né? Que ela é um controller, tá? E agora a gente vai desenvolver o método nela, tá bom? Os métodos, né? Que são vários, tá? Mas antes de tudo, pessoal, a gente precisa fazer um negócio. Lembra daquela nossa imagem do MVC, essa imagem aqui, ó? Tem esse cara aqui, ó, que chama repository, né? Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar com ele? Então a gente precisa, tá? Então eu vou criar aqui uma variável que é um objeto lá do vaga repository, tá? Que não está ainda, né? Já já ele chega aí, tá? Vou colocar outro que vai ser o quê? Candidato repository, tá? Esse é o padrão, tá, pessoal? Esse aqui é um padrão de projeto, né? Então, esse CR é de candidato repository, o VR é de candidato repository, tá? E o nome a gente coloca dessa forma aqui, tá? Então, vamos manter esse padrão, pessoal, que o pessoal trabalha assim, né? Que é o mais interessante. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá no pacote raiz e vou clicar, eu vou criar um pacote
que eu vou chamar ele de repository, igual eu fiz com o model e com o controle. Por quê? Porque quando eu for criar essas duas classes, eu já coloco elas lá, tá? Então, criei aqui, repository, né? Agora, viu que ele gritou aqui, né? Porque ele não existe essa vaga repository, né? Então, eu preciso criar uma classe vaga repository, né? Só que não é uma classe, tá? É uma interface, né? Eu tenho que selecionar isso aqui, ó, tá? Interface tem a diferença para classe, né? Quando você trabalha com os métodos, é como se você assinasse um contrato, né, de implementações. Então, se você, eu imagino que você viu as aulas do professor Felipe sobre programação orientada a objetos, ele falou um pouco sobre as interfaces, né, e suas funções, tá bom? Então, eu não vou explicar isso, mas a gente tem que fazer uma interface aqui, e eu estou criando a interface, tá? Vaga repository, certo? Ele está em controller, né? Fiz errado, então vou refatorar. Eu vou refatorar. Toda vez que você fizer alguma coisa errada, você vem aqui, ó, refatorar, move. Eu vou, quero essa daqui, né, ó. Vaga, cadê? Vaga repository, né? Então eu vou refatorar, fazer o move, né? Eu acho que eu tenho que salvar aqui primeiro, será? Deixa eu ver. Salvar, aí eu venho em vaga repository e vou refatorar agora. Move, isso. Vou jogar lá em repository, né? Eu criei errado aqui, tá? Já tá aqui, ó. Tá dentro do... Cadê? Tá dentro do repository. Né? Por quê? Deixa eu ver. É isso mesmo. Cadê? Tá aqui, ó. Repository. Tá aqui dentro, tá? O outro é candidato repository, né? Mesma coisa. Né? Clicar com o botão eu clicar com o botão, eu posso dar Ctrl Shift O, posso vir aqui, ó, no xizinho, tá? Vou aqui, criar interface candidato repository, agora eu vou escolher aqui no browse repository, tá? Então vou criar lá, tá? Agora o código para de gritar, vou fechar eles aqui, depois eu mexo neles. E o código parou de gritar aqui. Então eu criei dois objetos do tipo repository, né? Que são duas interfaces, tá? E eu já instanciei eles aqui porque eu vou precisar utilizá-los para fazer algumas coisas aqui, tá bom? E aí, pessoal, o repository, né? Qual que é a intenção dele, né? Ele é um padrão de projeto, tá? Que ele propõe que você utilize um objeto como intermediário, tá? É uma explicação mais ou menos assim. Intermediário entre a camada de domínio e a camada de mapeamento de dados, né? Então pode ver que ele está fazendo isso aqui, né? Então ele implementa as operações, essas operações de persistência, né, com model, tá? Via JPA, né? Então o JPA tá fazendo esse joguinho aqui. Tá bom? Então, o objeto repository tem uma interface simples, né? Vocês vão ver quando eu fizer a implementação, tá? Então, ele recebe um objeto com a especificação, né? Com uma pesquisa, alguma coisa assim, e retorna algo, tá? Então, é basicamente isso. Então, é um padrão de projeto que ele é utilizado, né? Para você... os padrões de projeto, pessoal, normalmente eles facilitam na arquitetura de software, né? Essa é a real intenção, deixa um código limpo e entendível, né? Então, os seus códigos, todo mundo faz algum tipo de manutenção, em algum momento alguém vai fazer, né? Então, a intenção do padrão de projeto é essa, tá? Então, esse é o padrão repository, né? E, enfim, além de, né, facilitar também o fluxo de informações que você tem aí na sua aplicação, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente está aqui no Vaga Controller, né? Eu vou minimizar aqui. Eu vou salvar aqui, né? Eu sempre gosto de dar Ctrl S aqui para salvar. E eu vou começar a fazer as implementações aqui, tá? Mas antes de tudo, eu preciso fazer o seguinte, né? Não, antes de tudo não, eu já faço agora, tá? Então, eu vou criar aqui um método, tá? Uma função. Essa função é do tipo string, tá? Que ela vai fazer o quê? Ela vai servir para cadastrar uma vaga no nosso sistema, tá bom? É basicamente isso daí. Então, é a função do tipo string, tá?
É assim que a gente declara uma função, ela vai ter um return, vou colocar entre aspas aqui só para parar de ficar dando erro, tá? Esse return aqui, mas eu já vou mudar. Só que essa função, pessoal, ela é um pouco diferente a forma de como a gente trabalha com ela, né? Quando a gente trabalha aqui com esse framework, a gente precisa fazer um negócio que chama request mapping, tá? Request mapping, a gente determina uma rota para ela, né? A gente trabalha com rotas, a gente determina como que você vai basicamente isso, que chama um request map. Então a gente precisa fazer uma anotação, essa anotação fica aqui, request mapping, tá? Então, a facilidade das importações aí em cima é que quando você digita, ele já aparece aqui, né? Então, por isso que eu acho até um pouco melhor, tá? Então, o request mapping, ele faz uma rota, né? Ele vai mapear a rota, então ele define a URL, né? O endereço ali do seu método, quando você fizer uma requisição. Basicamente isso, tá? Então, request mapping, tá? Aí eu vou colocar um value, né? Esse value eu preciso colocar entre aspas o quê? Qual o endereço que eu vou acessar para entrar nesse método aí que é de cadastrar vaga, tá? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Cadastra vaga, tá? Cadastra vaga, tá? E aí toda vez que eu quiser cadastrar uma vaga, né, eu vou colocar cadastrar vaga, certo? Tem mais um parâmetro que eu preciso colocar, que é o método que eu preciso colocar, tá? Ele vai ser um request método ponto get, né? Vocês devem lembrar a diferença do get para o post. Então imagina que o get trabalha mais com URL, ali, informações na URL, o post ele é mais encapsulado, né? Então mais em questão de segurança, tá bom? E aqui no return, o que você vai fazer no return? Você precisa colocar isso daqui, ó, vaga barra form vaga, né? O que é isso aqui? O vaga, ele é o diretório que vai ficar nas minhas views, tá? Que vai ser chamado vaga. E dentro desse vaga, eu vou ter esse form vaga, que vai ser um arquivo HTML, que ele vai ter um formulário, né? Então, toda vez que você quiser cadastrar alguma coisa, você vai entrar em cadastrar vaga e o método ele vai retornar vaga barra form vaga, tá? É basicamente isso, tá bom? Então, esse form vaga é uma view que a gente vai criar depois, tá? Não vou criar agora ainda não, já eu crio ela, certo? Então, basicamente, esse é o nosso método, tá? Esse é o método de cadastrar vaga, tá?